sou a professora Lívia Brasileiro, da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco. E venho partilhar com vocês deste espaço do canal da ESEF das leituras comentadas. E para isso vou fazê-lo com uma parceira. Então, se apresenta aí, Isabela, por favor. Ela está aqui do lado, mas em outra tela. E dando continuidade às apresentações, eu me apresento. Eu sou a professora Isabela Lima, sou formada em Educação Física, tenho licenciatura em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, também tenho mestrado em Educação Física pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física da UPE, em conjunto com a UFPB. Sou professora da Escola Americana do Recife e também faço parte do grupo de estudos etnográficos em Educação Física e Esporte, que é o Grupo Etnos. Bom, o meu encontro com Isabela aconteceu no período de 2016 a 2018, quando ela se inseriu no Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física da UPE e UFPB, na etapa de mestrado. Eu assumi sua orientação, tendo como foco central as questões afetas à afrodescendência e essa relação com a educação física. Então, nós fomos construindo esse processo até chegar na etapa de sua dissertação. O artigo que iremos debater hoje advém da minha dissertação, que é intitulada A Inserção dos Conteúdos Afro-Brasileiros dentro da Educação Física Escolar, Limites e Possibilidades na Rede Estadual de Pernambuco. Finalizada a etapa da dissertação, o produto final do mestrado, nós iniciamos o processo de publicização dos dados e optamos por fazer a inserção através de artigos em periódicos científicos e também através de eventos nacionais e internacionais. E o recorte que nós elegemos para comentar com vocês hoje está publicado na revista Movimento, uma revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem como foco tematizar a produção do conhecimento da educação física ao tematizar a cultura afro-brasileira. O título do trabalho é A Cultura Afro-Brasileira e a Educação Física, um retrato da produção do conhecimento, publicado no início de 2020. Nosso objetivo se constituiu de analisar os artigos científicos oriundos dos periódicos da educação física que tematizem a cultura afro-brasileira. Bom, frente a esse pequeno preâmbulo falando sobre as desigualdades raciais, falando sobre a questão da necessidade da inclusão e falando também sobre a perspectiva de ações afirmativas, que são ações que têm como objetivo falar sobre grupos que foram marginalizados de outrora, como grupos afro-brasileiros, indígenas e entre outros grupos que se constituem como minoria, que na verdade são a maioria desse país. Nós falamos nosso marco teórico, que é falar sobre desigualdade racial. E aí tomamos como referência, para tanger essa discussão, alguns autores e autoras como Lima Lindo Gomes, Petronilha, e inclusive a Lei 10.639, do ano de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira dentro da educação básica. Então aí a gente consegue visualizar que hoje a gente tem um aparato legal, um aparato constitucional epistemológico para falar sobre a cultura afro-brasileira. Falando um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho, uma pesquisa que atende a uma abordagem qualitativa e também uma pesquisa bibliográfica. Para falarmos sobre a produção do conhecimento, catalogamos artigos de periódicos científicos que tematizem a educação física na perspectiva sociocultural e pedagógica. E nossa catalogação se deu do ano de 2001 até o ano de 2017. Esse marco de tempo se dá pelas discussões da Lei 10.639 de 2003, que começam em 2001, em um congresso na África do Sul, onde o Brasil levou alguns trabalhos. Então, para entendermos melhor como funcionam as discussões étnico-raciais dentro da educação física, marcamos inicialmente 2001. Assim, catalogamos as revistas de A1 a B2 do WebQualis da CAPES. Para tal, formou o quadro como mostra no slide. Temos 92 artigos formados ao todo, que são dispostos de diferentes contingentes, de diferentes números dispostos na tabela. Para tratarmos todos os artigos encontrados, 92 artigos encontrados, como mostra a tabela anterior, nós tratamos a partir da análise de conteúdo categorial por temática
e Bardan tomando como referência a Minayo para falar sobre as categorias analíticas e empíricas. Conforme nós analisamos todos os dados, se formou essa tabela, né, de análise que toma como referência as categorias analíticas, a cultura afro-brasileira e a educação física, e a categoria empírica, futebol e racismo, capoeira, educação intercultural e educação em comunidades quilombolas. O que os dados nos mostraram? Os dados nos mostraram que, essencialmente, quando a gente fala sobre cultura afro-brasileira, se tem 2 pontos temáticos de discussão, que são a maioria dos artigos, que é a capoeira e o futebol. Outras temáticas elas aparecem mais como pano de fundo e mais pontualmente, mas essencialmente é sobre a capoeira e sobre o futebol. Quando falamos em futebol, né, a maioria dos artigos discutem sobre racismo, dentro e fora de campo, né? E jogos que aconteceram em 1950 e jogos que acontecem na contemporaneidade, que falam sobre o racismo e falam também sobre as perspectivas das instituições que estão à frente do futebol, sobre as perspectivas de punições que eventualmente os artigos apontam como brandas. Também há discussões sobre os designs e os estereótipos dos corpos negros dentro do futebol, há discussões socioantropológicas das perspectivas de jogos e da discussão da imersão da pessoa afrodescendente dentro da sociedade brasileira e sobre o mito da democracia racial. Então, essencialmente, os artigos falam sobre esse tipo de temática, né? Sempre colocando o racismo dentro e fora de campo. Sobre a capoeira, podemos inferir que a capoeira, dentro do campo da cultura afro-brasileira, é a principal contribuição dentro da produção do conhecimento, porque cerca de 50% dos artigos falam sobre a capoeira. E há diversas facetas de pensar a produção do conhecimento sobre a capoeira. Então, há discussões sobre a capoeira na perspectiva do esporte, a capoeira na perspectiva do ritual, a capoeira da perspectiva educacional, a capoeira como elemento de luta e resistência na sociedade capitalista, a perspectiva educacional da capoeira, então a perspectiva inclusiva da capoeira. Então, há diversas facetas de se pensar a capoeira e, de fato, é um elemento de maior estudo e maior elemento de contribuição que a cultura afro-brasileira tem na educação física. Há também outras temáticas que aparecem mais eventualmente, não aparecem com tanta força como o futebol e a capoeira, que são, por exemplo, as temáticas sobre a comunidade quilombola, que é sobre lazer, que é sobre políticas públicas. Também há a perspectiva de uma educação intercultural e pluricultural, que é uma perspectiva de falar sobre diversidade cultural dentro da educação básica. Também há discussões sobre o racismo, né? E aí todos os elementos que pensam em estruturas que podem ser racistas dentro da educação física. Também há discussões sobre a Lei 10.639 de 2003, que é justamente a implementação dessa lei dentro da educação física escolar. E também há discussões sobre estereótipos e esporte, né? E uma discussão sobre como funcionam os estereótipos de colocar as pessoas afrodescendentes e dizer que são melhores em alguns esportes e pior em outros esportes. Então, os artigos vão confrontar essas teorias, que são as teorias racialistas. Nós temos clareza que a discussão sobre a cultura afro-brasileira não pode ser feita de forma isolada. E por isso nós trouxemos como categorias centrais a esse debate a questão da inclusão e da exclusão social. Isabela já problematizou inicialmente essas categorias e elas são os balizadores do que nós vamos chamar da condição desta cultura, denominada cultura afro-brasileira, e como ela se insere nas relações estabelecidas em nossa sociedade. Assim como identificamos que as caricaturas apresentadas, por assim dizer, do futebol e da capoeira, como sendo tematizações centrais quando se fala de cultura afro-brasileira, deixa um vão a ser problematizado, né? O que de fato nós estamos entendendo como sendo produção afeta a esta cultura quando tematizamos a educação física. Fica claro, então, que outras temáticas precisam vir à tona, precisam ser problematizadas, e é isso que nós instalamos nesse debate inicial. Paralelo a isso, né, também entendemos que
Trabalhar com a cultura afro-brasileira e entender sobre a produção do conhecimento que advém dessas relações de etnia também contribui para a construção da gênese do conhecimento brasileiro, entender que o Brasil também tem a sua produção calcada, né, construída a partir das produções afro-brasileiras, né? Então, sair um pouquinho de uma perspectiva eurocêntrica e também valorizar e reconhecer nossas origens e produções culturais. Finalizamos essa leitura comentada, indicando que leiam o artigo, comentem, partilhem suas críticas conosco e continue o debate. É essa a intenção deste canal e a nossa intenção partilhar sempre nossa produção. Um abraço.